A paz do Senhor, querido irmão, querida irmã, que Deus em Cristo possa te abençoar neste dia. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Quero te pedir, se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, por favor, faça isso, nos ajude. Curta, comente, compartilhe, nos ajude a divulgar o Evangelho através das redes sociais. Este aqui é o terceiro vídeo da nossa série sobre batalha espiritual. Entendendo essa questão do mundo espiritual, a batalha espiritual, ela é sim uma realidade para os nossos dias e para todos os tempos e para todas as eras. A batalha espiritual é algo que muitas das vezes as pessoas não compreendem, as pessoas não entendem, né? As suas entrelinhas, ou a performance, ou como se dá, né? Como está dividido essa questão dos demônios, dos espíritos malignos, dos anjos, da natureza. Então nós estamos trabalhando exatamente essas temáticas através desta série. Seria muito importante para você sentar, assistir, se possível parar, dar um pause, anotar as referências bíblicas, ver mais de uma vez para ficar bem claro, para você entender a proposta aqui de cada temática, de cada lição que será falada, tá bom? Mas sem muitas delongas aqui, vamos falar hoje sobre a natureza dos demônios, agentes da maldade no mundo espiritual. Vamos ver essa natureza. Qual é a natureza desses demônios, né? O que são os demônios? Já que de antemão, são agentes, né, da maldade no mundo espiritual, onde eles habitam, por exemplo. Então, vamos ver aqui, o texto está em Apocalipse capítulo 12, versículo 7 ao 10. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos trabalhavam contra o dragão e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. O primeiro objetivo aqui da nossa lição é apresentar a origem dos demônios conforme as Escrituras, expor a respeito da batalha no céu. Terceiro, destacar o maior ou o maioral dos demônios. E quarto, mostrar o poder de Jesus sobre os demônios. O ponto focal, o texto focal, a mensagem focal da nossa lição é: os demônios são os anjos decaídos que se rebelaram contra Deus, seguindo o seu maioral, Satanás. Partindo desta premissa aqui introdutória da leitura do texto, do ponto focal e também dos nossos objetivos, vamos para o primeiro tópico aqui da nossa lição. Origem dos demônios. Os anjos caídos e os demônios. Eles são os restantes dos anjos que seguiram Satanás após a sua rebelião contra Deus. Então, quem são os demônios aqui? Eles são os restantes dos anjos que seguiram Satanás após sua rebelião contra Deus. A tradição judaica antiga descreve essa queda de maneira mais ampla na literatura apocalíptica do período interbíblico, como os oráculos sibilinos e os livros de Enoque. Isso aqui são livros extrabíblicos, tá? São escritos extrabíblicos, não são tidos como sagrados ou santos ou canônicos. São livros considerados apócrifos que dá ali algum tipo de ideia, algum panorama, que se debruçaram, escritores que se debruçaram para falar um pouco mais sobre essa temática dos demônios, tá? E dessa queda aqui. Segundo, expulsão do querubim ungido. A Bíblia diz que Satanás é o maioral dos demônios. Mateus 12, 24, 25, 41. No princípio, Deus criou o querubim ungido, perfeito em sabedoria e formosura, o qual era o selo da simetria. Ezequiel 28, versículo 12 ao 15. Ele se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Isaías 14, versículo 12 ao 15.
Com sua queda, saíram com ele os anjos que aderiram à rebelião, e uma parte que aderiram à rebelião foram para a prisão. Apesar de a Bíblia não fornecer detalhes sobre os demônios, essas passagens bíblicas podem apontar a sua origem. Subtópico 3. Os demônios na cultura pagã. Os termos gregos traduzidos por demônio no Novo Testamento são daimonion, ou demônio, um deus, uma divindade, para designar os deuses pagãos. Deuteronômio 32:17. E daimon, um espírito mau, demônio. Os demônios foram posteriormente concebidos como seres espirituais intermediários, bons ou maus, ou seja, os anjos e os espíritos malignos. A natureza inconsequente desses espíritos os associa com o mal, com toda a maldade do mundo. São os que se rebelaram contra Deus. Eles foram criados por Deus e eram originalmente bons, e assim como o ser humano, dotados de livre-arbítrio. Porém, sob a direção de Satanás, eles pecaram e rebelaram-se contra Deus, tornando-se maus. São identificados como espíritos imundos, espíritos malignos e demônios. Então, os demônios são anjos que acompanharam o querubim ungido quando este foi expulso em rebelião contra Deus. Então, trocando a miúdos, os demônios são os anjos que acompanharam a Satanás, que era o querubim ungido, quando este foi expulso em rebelião contra Deus. Vamos lá. A batalha no céu. Tópico 2. O arcanjo Miguel e o dragão, o príncipe Miguel é o anjo e o príncipe dos filhos de Israel, na qualidade de arcanjo, e lidera uma guarnição angelical. Daniel 10, 13, 21, capítulo 12, versículo 1 e Judas 9, versículo 9. O dragão é identificado com o próprio diabo e Satanás, a antiga serpente. Diabo e Satanás é a mesma conotação. Em uma referência, por exemplo, à serpente do Éden, né? Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 4, depois do versículo 13 ao 15. Miguel é mais poderoso do que o dragão, pois peleja pelo poder de Deus e, juntamente com os seus liderados, expulsa Satanás e os anjos do céu. Apocalipse 12, 8. Subtópico 2. A expulsão de Satanás. Essa passagem é muito disputada pelos expositores bíblicos e há diversas interpretações. Nesta guerra escatológica, há os que acreditam que se trata da queda original de Satanás e outros afirmam que não há ligações com essa queda. Outra interpretação é que Satanás teria acesso aos céus antes da ascensão de Jesus. O argumento usado se baseia em algumas passagens do Antigo Testamento. 1 Reis 2, 23, Jó 1, versículo 9, 6 ao 9, capítulo 2, versículo 1 ao 6, Zacarias capítulo 3, versículo 1 e 2. De uma forma ou de outra, a derrota do inimigo já está decretada, conforme revelou o próprio Senhor. Eu via Satanás como um raio cair do céu. Lucas 10, 18. A expressão eu via diz respeito a uma ação contínua, e isso mostra que Jesus contemplava em visão a queda de Satanás, enquanto os 70 pregavam o Evangelho. Subtópico 3. A vitória final sobre Satanás. A derrota final de Satanás, na verdade, teve início com a morte, ressurreição e ascensão de Jesus. A partir daí, as acusações do diabo contra nós caíram por terra, porque quem nos justifica diante de Deus é o próprio Cristo. Romanos 5, versículo 1, capítulo 8, versículo 33. No Apocalipse vemos que Miguel e seus anjos vencem o dragão e seus demônios. Apocalipse 12, versículo 7 ao 9. O mérito da vitória, porém, não cabe ao arcanjo, pois este sempre atuou em nome do Senhor. Judas, versículo 9. Mais adiante, o diabo é amarrado por 1000 anos para finalmente ser lançado no lago de fogo.
Apocalipse 20, versículos 3 e 10. Diante das arremetidas do adversário, sejamos valentes e confiantes na pronta intervenção divina, pois temos nesta luta uma gloriosa promessa. A batalha no céu ocorrerá entre o arcanjo Miguel e o dragão, o diabo. Então, os adversários são Miguel e os anjos que lutam contra o dragão, Satanás, e seus anjos, os demônios. Então, Miguel e seus anjos, juntamente com Satanás e seus anjos. A batalha é curta e o resultado indiscutível. Satanás e seus anjos não prevaleceram, nem mais no seu lugar se achou nos céus. Embora este evento ainda seja futuro, seu acontecimento e resultados são tão certos que são descritos no tempo passado do Verbo. Tópico 3. O maioral dos demônios. A serpente. O termo dragão é drakon em grego e é usado na Septuaginta para traduzir algumas palavras hebraicas, como tanim e leviatã, cujo sentido é diversificado, como monstros, animais do deserto, serpentes. No Novo Testamento só aparece em Apocalipse, e aqui é chamado de o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. A serpente que enganou Eva é o próprio Satanás. Ele é perito em enganar, como fez com Eva e ainda hoje está em uma de suas especialidades. Subtópico 2. Satanás. Não é possível descrever todos os nomes do inimigo de Deus e do seu povo. O nome mais conhecido vem do hebraico Satan, que significa Satanás, adversário. É no prólogo do livro de Jó que Satanás aparece pela primeira vez como ser espiritual que acusa os justos diante de Deus. As Escrituras o revelam primeiramente como nome pessoal, que induz o rei Davi a fazer o recenseamento. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. 1 Crônicas 21, 1. Terceiro, o diabo. O termo grego diabolos, caluniador, é usado com frequência na Septuaginta para traduzir a palavra hebraica Satan, o adversário, ou Satã. O termo vem do latim diabalo, acusar, difamar, enganar, provocar um desacordo. A especialidade dele é enganar e acusar. Jesus disse que a essência da natureza dele é a mentira. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. Sua habitação ainda não é o inferno. Ele ainda será lançado nesse lugar. O lago eterno preparado, o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25:41. Há muitos nomes que a Bíblia, por exemplo, dá ao inimigo, como serpente, Satanás e diabo. Demônios ativos e operantes no mundo. São demônios que, sem serem vistos, agem atualmente, cegam os ímpios para a verdade do Evangelho e promovem falsas doutrinas. Distraem os cristãos, atrapalhando-os no cumprimento dos planos de Deus para o amadurecimento espiritual em suas vidas. Então, este aqui são as tarefas principais aí dos demônios que operam no mundo atual e têm operado durante épocas e épocas, desde quando o mundo é mundo, desde quando o homem peca no jardim do Éden. Quarto tópico, o poder de Jesus sobre os demônios. O contexto bíblico. Há relativamente pouco registro sobre os demônios no Antigo Testamento. A Septuaginta traduz 4 termos hebraicos por daimonion, o demônio, e um por daimon. A tradição judaica considera
os demônios como anjos caídos que se reuniram a Satanás na sua rebelião contra Deus. Os demônios são identificados no Novo Testamento como os espíritos imundos e os espíritos malignos. Eles são malévolos, podem entrar nas pessoas e causam todo tipo de doença, embora nem todas as enfermidades sejam de origem demoníaca. Subtópico 2. O triunfo de Cristo. A vitória preliminar de Jesus sobre Satanás começa na tentação do deserto. O diabo já está derrotado preliminarmente. Jesus disse que o príncipe deste mundo já está julgado. Mesmo assim, ele continua se opondo à obra de Deus. Satanás causou diversos infortúnios ao apóstolo Paulo com o espinho na carne e o impedimento nas jornadas missionárias. Nós não devemos ignorar as suas astúcias. Em breve, Deus esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Romanos 16, 20. A vitória de nosso Senhor sobre os ataques de Satanás qualificam-no para ir à cruz. Ali, Satanás parecia ter conseguido a sua vitória, evitando o estabelecimento de um reino messiânico, mas, ironicamente, essa vitória de curta duração, na realidade, destruiu o reino do próprio Satanás. Na cruz, os pecados da humanidade foram completamente pagos e a derrota de Satanás foi garantida, embora não seja até o final do milênio que ele, por fim e permanentemente, seja confinado ao eterno lago de fogo. Conclusão. Os demônios são reais, são espíritos maus e imundos, o oposto dos anjos. Jesus é a única garantia de que eles nada podem contra nós. Antes, Jesus disse: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas 10, 19. Que Deus e Cristo lhe abençoe. Espero ter acrescentado aí no seu conhecimento, que você possa assistir esta aula, voltar, parar, escrever com muita paciência, para que você possa fixar tudo aquilo que foi falado aqui nesta aula, tá bom? Que Deus e Cristo possa te abençoar. Em nome de Jesus, fique com Deus e até a próxima.